Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Malaquias 3 nos diz que o anúncio da vinda do Senhor é precedido pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A promessa que cumpre a vinda do Senhor, e ela é precedida pelo envio do seu anjo. O anjo que prepara o caminho do Senhor, que aplana os caminhos, E assim nós devemos perseverar dia após dia, sendo preparados, como um povo bem disposto, um povo bem preparado para as obras de justiça, para alcançar os frutos de justiça, para alcançar os pastos verdejantes, as águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E Ele é aquele que está aplanando os caminhos do Senhor, está preparando, está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, a mente de Cristo, porque aquele que segue a Cristo, não há divergência, é um só Espírito, uma só fé, um só amor, operando os dons que são irrevogáveis. Assim nós perseveramos dia após dia, segundo o amor opera em nós, porque a Bíblia diz que a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis é segundo o amor. Nós devemos perseverar segundo o amor, porque o amor é eterno, o amor tudo sofre, o amor é benigno, tudo suporta. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o amor, segundo as obras de justiça. Porque Ele, o Pai, está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que exercem o direito, aqueles o religário, a religião pura, imaculada, que é a ligação novamente com Deus, que pelo pecado, primeiro homem Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão superabundou a graça, a única forma, o elo da perfeição, pela graça sois salvos, aqueles que perseveram nos atos de justiça, exercendo o direito, cuidando das necessidades dos órfãos e das viúvas,
e não se corrompendo com as doutrinas, vãs filosofias meramente humanas, não amodando segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovados segundo o seu Espírito, segundo a sua força e o seu poder. Assim nós devemos perseverar dia após dia, sendo preparados para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Sempre discorrendo conforme o Espírito nos ensina, segundo Ele nos direciona, porque a carne é fraca, milita contra o Espírito milita contra a carne. Aquele que prevalece segundo a carne entristece o Espírito Santo. Está escrito: não entristeceis o Espírito Santo. Já aqueles que acatam as suas advertências, há uma comunhão, há alegria, há uma intimidade com o conselheiro, com o advogado, com aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando alguma determinada situação não há tempo nem de orar, e Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos e nos livra de todo mal, nos concede sabedoria para sobressair em qualquer divergência, porque está escrito que quando o amor do qual nós estamos vendo que esfriou, o amor no mundo agonizante, haveria, Jesus, ali mesmo a palavra declara, haverá fé na terra, porque se o amor resfria, a fé morre, assim como o corpo, quando se expira o espírito, está morto, assim é a fé sem as boas obras. Isso, quando se esfria o amor, se naufraga na fé, E sem fé é impossível agradar a Deus, como Ele sempre nos ensina. A fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, do qual nós devemos perseverar na verdade, que é viva e eficaz. Porque somente através dele é que podemos perseverar, nas obras de justiça. Somente através dele é que alcançamos, a salvação, a vida eterna. Deus concede a sabedoria deliberadamente a todo aquele que a pede, e assim é a mais esperança para aqueles que perseveram, porque Deus envia o seu Espírito, Ele envia o seu Espírito em nome de Cristo, nos ensinando, Ele nos atrai. Ele envia o Espírito em nome de Cristo, do qual nos ensina como devemos proceder. O Espírito vivificante que dá a vida, como Ele nos disse ontem, não, a carne para nada se aproveita, o Espírito é que dá a vida, e vida com abundância, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcançando a salvação, alcançando a eternidade. Para isso é necessário perseverança, é necessário o exercício constante da fé, porque adicionamos as virtudes em nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a fé, a caridade, a piedade como fonte de alegria, jamais como fonte de lucro. E assim nós perseveramos dia após dia. Tudo isso só é possível através de Cristo, o mediador entre Deus e homens, é a aliança superior ao sacerdócio da antiga aliança, porque está escrito que temos que seguir a nova ordem, a nova aliança, fugir daquilo que é meramente cerimoniais de purificação exteriores, do qual não se purifica o interior.
A purificação ela é do interior para fora. Nota-se que Jesus, né, ele foi ali sacrificado, aquele sacrifício aquela oferta de aroma agradável, fora da cidade. Assim, quando se fazia o sacrifício dos animais, o sangue, né, era derramado e o animal era colocado para fora, né, da cidade, né. Assim, Jesus em tudo ele cumpriu, né, sendo um sangue que fala com mais veemência do que o de Abel, do que mesmo o sangue dos bodes, uma aliança superior, né, se tornou um mediador até mesmo entre os anjos, o sangue carmesim, né, aquele que a água, sangue e espírito é um só, a água transformada no vinho novo, o primeiro milagre que ali ele fez, o qual o mestre Sala diz, geralmente o noivo coloca o melhor vinho e depois serve o inferior, mas até agora guardastes o melhor vinho, né, o qual ele transformou, ele é o vinho novo e nós temos que estar como odres novos, do qual ele derrama o vinho novo sobre nós, porque se o odre for velho ele se rompe, né? O odre, quando ele se rompia, eles já utilizavam para colocar nas tendas das quais os habitavam, aonde se acendia as fogueiras, né, ali para cozer os alimentos, e aquele odre que se rompia, velho, ficava para proteger da lona da tenda aquela fuligem que subia da fumaça, né? Não serve para nada, né? Serve para ser lançado no fogo, aonde não se apaga, né? Por isso é necessário que a gente esteja com o coração santificando, purificando. É o vinho novo, o Espírito Santo pairando sobre um coração de carne, né? Do qual é a unção gerada, a sabedoria a que nós seguimos, que é da origem, né? Antes mesmo do princípio. E o adversário não toca em nós, porque a unção é que despedaça todo o jugo, é que não permite cairmos, né, em tentação. Ele é a palavra que é um escudo, que é broquel, né, que é para aqueles que depositam a confiança nele, alcançam a segurança, alcançam a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, alcança a sabedoria que nos conduz, né, assim como disse Tomé, como saberemos para onde vais? E ele disse, é necessário que eu vá, não me retenhas, né? Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, o Pai vos enviará em meu nome Consolador, que vos ensinará como proceder, né? E até o último tempo, né, até aquele dia, aquela hora, somente o Pai sabe, nem o Filho nem os anjos, do qual o Filho virá na glória juntamente com os seus anjos, na glória do Pai, e vos buscará, né? Porque um é que planta e o outro é que colhe, né? Assim como ele nos ensina o que planta e o que rega, importância nenhuma, e sim aquele que dá crescimento. E o Espírito nos conduz até o último dia, como cartas seladas ao Deus vivo. Selado, né, quando se fala, lembrai-vos do vaso de alabastro, do qual se ungiu, né, Jesus, aquela mulher ungiu Jesus, o perfume é lacrado, né, ele é selado,
para que a Bíblia diz que o perfumista tem que vigiar para não permitir que uma mosca caia e estrague toda a fragrância, toda a essência, né? Assim nós temos que perseverar selados como um bom perfume, né? Para aquele dia. Aí os anjos que são os ceifeiros, né? O Espírito Santo nos conserva, né? Até aquele dia. E então virá os anjos, né? E os anjos são os ceifeiros. Um é o que planta, o Espírito Santo, e o outro é o que colhe, os anjos, né? E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, segundo exercendo o direito, a equidade, né? Ele disse que seria inevitável que viessem os escândalos, mas ai daqueles por meio do qual viestes, né? Seria melhor não ter conhecido os santos mandamentos e agora estar dando as costas aos santos mandamentos. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar. Ai daquele que trai o filho do homem, né? E muitos são os que naufragaram na fé, se amoldaram segundo o padrão deste mundo. A raiz de todos os males, o dinheiro, do qual Jesus sempre, a Bíblia diz que nós devemos gozar bem tudo aquilo que Deus nos concede, mas jamais satisfazer a nossa alma, né? Lembrai-vos de Salomão, que ele satisfez a sua alma em tudo que ele fez foi para ele, né? E nós devemos utilizar esse dinheiro dos ímpios para ajudar os pobres, os necessitados. Fazendo assim, estamos investindo no alto, onde a traça e a ferrugem não consomem, né? Do qual o Pai galardoa. Fazemos em oculto, não para serem vistos por homens, mas o Pai o galardoa, porque aquele que empresta para o próximo, né, para o necessitado, ele, além de cumprir o amor ao próximo como a ti mesmo, ele, todo aquele que oferta para o próximo, ele empresta ao Senhor, e o Senhor nos galardoa, né? E assim nós devemos perseverar dia após dia, fazendo por alegria, fazendo pelo amor ao próximo, né? Assim retribuindo a Cristo, perseverando nas obras de justiça, em louvor, né, pelo o que Ele fez por nós, aquele alto preço ali no Monte de Sião, aquele espetáculo ali na cruz, aonde o esbofetavam, cuspiram no seu rosto, chicotearam ele, né, lhe bateram com uma cana, e aquele sacrifício não foi em vão, né? Ele todo aquele que crê nele, né, e o confessa de lábios e crê de coração e persevera como imitador de Cristo, estes alcançarão a salvação e a vida eterna. Mas é crer de coração, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? Amando o próximo como a ti mesmo. E em mais um dia seguindo na fé, na esperança, né? Porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E aquele que prometeu é fiel e cumprirá. E nós, como unidade da fé, dizemos, né? Amém, Jesus, vem, Jesus. Assim é a nossa perseverança, dia após dia. Um dia com graça e com sabedoria a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.